Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui de novo e hoje eu vim pensando em como que a gente pode avaliar a trajetória da nossa vida a partir das histórias que a gente escuta. As nossas primeiras histórias muitas vezes são aquelas que marcaram a nossa infância, dos contos de fada, das histórias familiares. E a partir disso nós vamos aprendendo a construir os nossos próprios enredos, as nossas narrativas, que também vão definir aquilo que somos, aquilo que predizemos, aquilo que de alguma forma nos constitui. A nossa convidada de hoje, ela escolheu esse caminho. Não só por ser jornalista e por contar a história do país, das pessoas, do seu entorno, mas também por dar asas para a imaginação e produzir histórias, especialmente histórias infanto-juvenis. Hoje eu converso com Flávia Ribas e é um prazer ter você aqui comigo nesse dia de hoje. O prazer é todo meu, João. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Como é que começa essa história? Eu trago alguma coisa aí nessa introdução, né, falando da tua história com o jornalismo, mas como é que desse lugar você acabou migrando para a produção de histórias literárias, desse outro universo, especialmente desse universo infanto-juvenil? Eu acho que antes da gente contar e escrever histórias, a gente lê histórias, né? Eu aprendi a ler muito cedo. Eu tinha 4 anos de idade, aprendi a ler, e desde então a palavra virou um vício. Em qualquer lugar que eu estou andando na rua, o meu olho vai parar para descobrir que palavras estão escritas ao meu redor. Eu leio muito o tempo todo, eu não paro de ler. Mesmo que eu não leia aqueles calhamaços de livro, mas eu estou o tempo todo lendo. E eu sempre gostei muito de literatura para a infância, eu sempre gostei muito de livro para criança, sempre gostei muito do universo da infância, né? Eu sempre, assim, me aproximei. Eu gosto de ver um bebê descobrindo como é que o cérebro dele vai mandar uma informação para o braço, para a mão pegar um brinquedo. Eu gosto desse caminho de como que o cérebro da criança até os 7 anos, ele é um turbilhão, assim, ele vai absorvendo e crescendo muito rápido. Então esse é um momento que sempre me fascinou. E eu acho que contar histórias e escrever histórias para a infância é deixar histórias que vão ficar por muito tempo, né, na vida das pessoas, como você falou. Muitas das histórias que a gente conhece, que a gente ouve quando é criança, elas moram dentro da gente durante muito tempo. Não foi exatamente por isso, não foi nada racional dizer vou escrever histórias para criança. Mas eu sempre consumi muita literatura para a infância, mesmo antes de ser mãe. Quando a gente é mãe, a gente intensifica muito isso. Então, o livro ilustrado ele tem um poder muito grande, porque ele está trabalhando não só com a história, mas com as imagens, né? E aí imagem é símbolo, e muitas vezes a primeira obra de arte que uma criança vai ter acesso, ela está num livro, porque o artista ele tem um processo todo. Então assim, a arte é uma coisa muito importante para mim, todo esse processo da escrita e da leitura. Então não basta só, tudo bem, ler uma palavra na rua, numa placa, vende-se uma casa, é uma coisa. Olhar um grafite, né, um grafite que tem ali uma mensagem, um poema, você já se coloca em outro lugar. E isso é uma coisa que me fascina. E quando isso é na infância, isso é potencializado por um momento em que o cérebro está se desenvolvendo. Aquilo vai formar um cidadão, vai formar uma pessoa criativa, que vai olhar para o mundo de uma forma sensível. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que é por aí que vem. Acho que essa é a resposta para uma pergunta difícil que você me fez. Agora é a gente pensar, né, Flávia, que o ponto de partida da palavra a palavra ao mesmo tempo que ela define algo, né, que ela vem com essa função de nominar, de definir algo, ou de definir uma ação, né, a partir de um verbo e tal,
mas isso também é uma chave importante para a imaginação, não é? Quando você, esse exemplo que você trouxe de uma casa escrito vende-se, abre a cabeça da gente para contar e para tentar produzir uma história, um encontro em torno daquela casa, do motivo daquela casa estar sendo vendida. Não sei, eu nunca sentei para escrever nada, para produzir nada nesse sentido, de dar voz para a imaginação, mas eu acredito que as chaves que cada palavra traz acabam levando para caminhos interessantes, não é? Sim, sim, sem dúvida nenhuma, assim. E o poder da palavra, ele é muito, ele é muito forte, né? Se fala o poder da palavra, não só na concretização, mas também na poesia. Porque eu posso pegar um livro e chamar de gato. E a partir daí eu também estou provocando completamente o leitor, a pessoa que está interagindo comigo. Então, assim, a palavra ela tem muito poder. E saber lidar com as palavras, e conhecer as palavras, e mergulhar nesse mundo, e saber usar, como que eu vou usar uma palavra para tocar o seu coração, ou como que eu vou usar uma palavra para me comunicar bem e dizer exatamente o que eu estou sentindo. Isso é uma coisa que a gente passa muito tempo pensando, né? Assim, a gente vive num tempo em que qualquer comunicação, às vezes pelo WhatsApp ou uma comunicação entre duas pessoas, dependendo da palavra que você usa, você pode transformar completamente o significado daquilo, ou a pessoa pode entender de outra forma. Então, eu sou muito atenta. Eu era obcecada por dicionário quando era criança. Então, assim, eu gosto de ficar a palavra, não, mas calma, deixa eu tentar ver qual é o significado, qual é a definição. E a partir daí, para ir para a imaginação, eu acho que vem desse conhecimento de entender esse desenvolvimento do cérebro do bebê ou da criança. E assim, João, quando eu vou contar história, fazer uma mediação de leitura ou contar história, e que eu puxo as crianças pela imaginação, cara, sabe quando a gente fala que dá açúcar para criança e elas ficam assim? A imaginação tem esse poder. Se você puxa a criança para a imaginação, se você pega pela palavra e faz ela imaginar um mundo diferente, cara, as crianças ficam numa energia, elas começam a pular, elas começam a correr. As famílias, pai e mãe, às vezes pira, né? Porque o exercício uma hora acaba e eles voltam para casa. Exatamente. Mas também é pensar na colaboração que você está dando para que essas crianças encontrem também, dentro dessa expansão de léxico, né, de acessar novas palavras, caminhos também para se fazerem melhores, né, para se estruturarem melhores. É um power ali que você está dando, mas que também vai energizar aquela criança para uma constituição de si mesma, né? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, a imaginação, ela tem o poder não só de dar energia para o corpo, mas ela tem também um poder de criar mundos possíveis. Então, uma criança que vive uma situação de violência, ela pode usar a imaginação como refúgio daquela dor. Uma criança que vive uma situação limitante, ela pode sonhar sair daquele lugar. E aí eu não estou falando só de criança, né? Acho que eu estou falando de todos nós, assim, imaginar outros mundos possíveis. Isso vem a partir da leitura, da literatura, da arte. É muito fundamental para mim o livro ilustrado como um lugar onde você pode criar um outro universo, uma coisa impossível ou algo que você quer alcançar. Eu acho que o livro tem essa possibilidade assim, de liberdade muito grande, e o livro ilustrado, por trazer as imagens, né, a gente fala do poder das palavras, mas também para algumas crianças, antes delas começarem a ler, elas vão conhecer toda a história pelas ilustrações, pela arte, pelo símbolo, pela imagem que está ali. E aquilo também é uma leitura, né? Aquilo também é uma leitura e é muito importante. É muito importante a criança, desde o início, estar conectada com vários poderes da narrativa, que não seja só a palavra, mas a arte. Isso tem, para mim,
Isso é uma coisa, se deixar aqui a gente vai falar 3 horas. Não, vamos falando, não temos prazo, né? É pensar também, né, Flávio, que esse movimento todo, ele ajuda a criança, o adolescente, o adulto, a aprender a nominar os seus próprios processos, né? Sim. Porque quando a gente encontra na literatura, na ficção, personagens, situações que são análogas àquilo que a gente vive ou a sentimentos que a gente experimenta, nem sempre nós temos uma clareza sobre aquilo, nem sempre a gente consegue dar uma borda, uma definição mais clara sobre aquilo que nos atravessa. Sim. A literatura, muitas vezes, ela vem com essa função também dentro da psique, não é? A partir dela, nós vamos criando possibilidades de analogias, possibilidades de troca, não é? De espelhamento a sentimentos, a sensações que até então eram só estranhamentos dentro de nós, né? Sim, sim. Como é que é para você esse processo no fazer? Né? De alguma forma, buscar estruturar esses estranhamentos que também te povoam, para colocar isso dentro de margens, de tangenciamentos mais possíveis de ser, de te clarificarem, mas também de clarificar o outro, aquele que acessa a tua obra. Muitas vezes, João, quando eu estou vivenciando alguma situação que mexe muito com as minhas emoções, a única maneira de eu entender e processar aquilo é escrevendo. Num diário, num cadernetinha, aquilo, assim, quando eu me vejo perdida, quando eu me vejo apaixonada, quando eu me vejo triste, a minha maneira de lidar com as emoções é a escrita. Aí, processo individual, né? E às vezes, no trajeto, no caminho, ou vendo alguma situação real, eu falo assim, essa história precisa ser contada, essa história precisa ser compartilhada. E é aí que vem a vontade de escrever. Então, por exemplo, eu sou jornalista de formação, então a vida de repórter é esse olhar de observador para os acontecimentos, o que está acontecendo ao redor, as manchetes de jornal. Cara, às vezes eu leio uma manchete de jornal e eu fico assim, nossa, isso aqui dá uma maravilhosa história. Essa semana eu vi a manchete era assim, sogra insatisfeita joga tinta no vestido da noiva, da nora, sabe? Era uma coisa, então... E aí, obviamente, a imagem ali daquela noiva de branco com um vestido todo manchado de vermelho. A minha cabeça pira. Eu começo a pensar assim, quais foram os acontecimentos que levaram para que aquela cena acontecesse. Então, assim, manchete de jornal, fatos da vida real. Às vezes eu estou andando pela rua e eu vejo uma cena, eu falo, meu Deus, isso aqui é o início, ou o meio, ou o fim de uma incrível história. E aí preciso escrever. Eu não tenho rotina, a minha cabeça é muito caótica, mas às vezes eu posso passar uma madrugada inteira escrevendo. Ou então, assim, eu paro tudo que eu estou fazendo e falo, cara, não, eu preciso escrever. Se eu estiver na rua, vai ser num caderninho, se eu estiver em casa, eu vou... Cara, eu tenho que entregar um trabalho. Não, mas eu vou pausar e eu preciso escrever aquilo ali, porque aquilo me povoa e me preenche, eu preciso escrever um pouquinho. Falo assim, pelo menos começar e deixar a ideia dessa história guardada para eu escrever depois. Então, é assim, as coisas me mobilizam dessa forma, né? A escrita é muito... é um motor de vida. E acaba, de alguma forma, trazendo um contingenciamento também para esses excessos, para essas invasões que muitas vezes nos atravessam, né? Assim, quando você coloca aquilo no caderninho, lança aquela ideia no caderninho, você está dizendo assim, não, calma, vai ter um momento para que isso aconteça, não precisa ficar aqui o tempo todo me perturbando, né? Despeja no papel. Contém, dá um lugar para aquilo poder existir, né? E isso é muito particular, essa fala que você reproduz é uma fala que muitas vezes ela se reitera em artistas de diversas
camadas e possibilidades de expressão, né? De serem de fato atravessadas por alguma coisa e terem de encontrar um lugar para aquilo. Que seja num rabisco, que seja numa palavra, que seja em... Uma música, uma frase musical. Uma frase musical, mas que aquilo dali ganhe um continente para poder parar de habitar a gente de uma forma tão... Perturbar a nossa mente. Porque perturba também. Perturba sim. Fica ali, fica dentro, é uma coisa que não é tão simples, né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo escrever para soltar. Para mim, isso funciona para histórias e para sentimentos. Muito forte. Agora, na tua trajetória, tem uma parte que é a parte do escrever, mas também tem uma outra parte que é a parte do contar, né? Como é que é esse outro momento? Como é que é viver essa outra possibilidade de expressão, tendo o seu público tão à frente, tão próximo de você? É uma delícia, né? Uma das coisas que me faz mais feliz é estar numa escola, numa praça, num encontro com crianças. E contar para elas histórias e ver as reações, perceber as reações. Eu tenho um caderninho que é só o caderninho das contações, assim, que eu registro impressões, as crianças soltam frases, é uma coisa muito fascinante mesmo. E agora tem uma coisa que é curiosa. Eu não consigo lembrar o meu texto de cor. Eu sempre tenho que ter o livro. Então, assim, quando fala, eu sou contadora de histórias, na verdade eu sou mediadora de leitura. Eu tenho sempre o livro na mão. Não consigo lembrar nem o meu texto e nem o texto dos outros. Assim, eu não, quando eu tenho esse momento de interação, nem sempre são as minhas histórias, tá? Eu gosto muito de trazer as histórias que me habitam, porque são, né, livros que eu leio e tal, e gosto de partilhar. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque acho que alguns livros merecem ser partilhados, algumas histórias precisam ser partilhadas. Então, eu não sei, a minha memória não me permite gravar as histórias de cor. Eu tenho uma admiração enorme pelos colegas que são contadores de histórias e que chegam no palco e tem aquela história na ponta da língua, cheia de ritmo, gravada. Eu fico assim, eu falei, não, gente, não é possível, eu preciso fazer teatro, preciso aprender técnicas. E existem técnicas, né, de memorização de histórias. Mas eu confesso que eu também gosto de ter o livro na mão. Mas será que é uma questão de memorização? Será que é só uma falha de memória, uma sequela de Covid, isso, né? Ou será que isso também, de alguma forma, não dialoga com a própria história dentro do jornalismo, né? Porque o jornalismo tem uma característica muito forte de buscar ser factual, textual, fiel àquilo que está dito, né? Assim, não tem uma palavra que pode escapar, não dá pra gente fazer uma interpretação em cima das coisas muitas vezes, você tem que estar atento àquilo que é. Sim, né? sim. Até que ponto o jornalismo também não se atravessa no meio desse caminho? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre atribuí muito à memória, porque com a cabeça muito cheia eu não consigo memorizar texto. Mas pode ser, assim, de fato, eu gosto de ser muito fiel ao texto, né? Pode ter a ver com o medo de errar o texto de um autor, porque isso a palavra é muito importante para mim. Eu sei o processo que aquele escritor passou para transformar aquilo em livro, né? Tantas vezes que ele leu, releu, cortou, mexeu. Então, assim, eu não me permito, e eu não tenho a capacidade que outros contadores têm de memorizar palavra por palavra. Então, e é isso. Eu acho que eu também gosto de ter o livro na mão, porque eu sou muito apaixonada por livro, né? E eu acho que poder partilhar também um pouco essa paixão, né? Aquilo que a gente gosta, a gente quer dividir. Então, eu estou sempre carregando meus livros e coloca no baú e vamos. Então, isso fazer a mediação, contar uma história com o livro na mão, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto quando eu sento quando eu vou numa apresentação, numa escola, eu levo meu baú carregadinho de livros e de outras coisas. E eu gosto de colocar os livros assim, né, na frente, porque aí também tem essa coisa, a criança quer ver, ela quer pegar. Então é importante
a criança ter familiaridade com o livro, né? Assim, pegar no papel, ver, elas enxergam coisas que a gente não vê. Elas enxergam detalhes na ilustração, elas... Tudo, assim, elas são muito atentas, né? São cérebros jovens. Eles são uma caixinha aberta de imaginação. Então, um livro bem escrito e bem ilustrado na mão de uma criança... Rende. Nossa, mas rende demais. Eles fazem magia com aquilo. É mágico. É muito poderoso, assim. Uma criança, a partir de uma história, ela cria coisas novas, né? Ela cria mundos diferentes. Ela E, cria de o novo, próprio livro, né? Muitas não vezes... é só criança, João. Eu sei que bons livros ilustrados, eles são para crianças de 0 a 120, assim. Bons livros, no momento certo, eles podem abrir mudar a nossa vida, de verdade, eu acredito nisso. E que muitas vezes a nossa dificuldade quando a gente deixa de ser criança, né, quando a gente perde essa criança em algum momento, é de justamente não conseguir ver livros dentro dos livros, né? Sim. De não conseguir fazer outros caminhos que não seja o caminho da obviedade, de uma determinação das coisas, de entender que tudo é causal, que as coisas elas têm uma coisa chega de um lugar a gente parte para outro, né? A possibilidade que a literatura traz muitas vezes é essa, de você conseguir ir construindo camadas também. Sim, de imaginação. Exatamente. Né? Um texto e uma obra de arte, eles podem ter muitas interpretações. Tem aqueles livros que a gente lê a vida inteira, né? Você lê com 10, lê com 15, lê com 20, lê com 30, você sempre vai estar vendo histórias novas. Alguns livros que vivem, aqueles livros que vivem dentro da gente, né? Então, é muito, assim, as histórias que moram dentro da gente, isso que você falou, né? As histórias que vivem, que a gente ouve na infância, as histórias de família, tudo isso vai compondo quem a gente é. E tem alguns livros que são livros que fazem parte da nossa vida, assim. Então, e se for um livro da infância, eu acho que a chance daquele livro te acompanhar ao longo da vida inteira existe. E aí tem um grande mistério que a gente nunca sabe se é o livro que nos fez, né? Ou se de alguma forma nós encontramos os livros que já existem dentro de nós, né? Assim, o que faz de alguma forma a afinidade com determinadas histórias ou com determinadas personagens, a gente nunca vai saber se aquela personagem nos influenciou ou se ela só deu um corpo para aquilo que a gente já nos habitava, né? É verdade, é verdade. Tem alguns personagens que mexem, né? Muito com a gente. E é isso, assim, que eu acho muito interessante também dentro da literatura é você abrir uma janela para um mundo diferente. Então, assim, às vezes você lê sobre um personagem que você talvez nunca tivesse pensado que existia, né? Ou que você não parava para prestar atenção. Então, isso também é muito potente em termos de escrita e do livro ilustrado. Porque o livro, às vezes, é você abrir uma janela para um mundo que você não conhecia. Né? Então, você descobrir os sentimentos, olhar, um exercício de empatia, né? Um exercício de você enxergar o mundo a partir da perspectiva do outro. Se for um texto em primeira pessoa, você está sendo convidado a entrar na vida daquele personagem. E, às vezes, aquele personagem é um personagem baseado em fatos reais. Né? E aí você fala, caramba, eu nunca tinha pensado que tinha gente vivendo assim. E você passa a olhar para outras coisas. Então, isso é um lugar, assim, o livro das Cores de Tó é isso, é um menino, uma criança que vive numa aldeia africana, a guerra chega e ele precisa fugir, ficar totalmente sozinho, desamparado. Totalmente sozinho não, porque ele está em companhia da prima, mas essa guerra do Sudão do Sul, que inspirou essa história, ela
já faz mais de 10 anos, talvez 20 que ela está acontecendo. Ela não está na televisão todos os dias. São gerações de Tó. São gerações e gerações de crianças vivendo essa situação. A gente está falando desse livro aqui. Talvez aqui fique mais fácil. Isso. Que é As Cores de Tó. As Cores de Tó, livro aqui da Flávia, um livro inclusive premiado, né, Flávia? Foi uma grande sorte, né? Será que é sorte? Acho que sim, acho que sim. Esse livro ficou guardado durante 5 anos. Quando eu vi que tinha o prêmio, eu falei, vou mandar. E mandei, e esqueci. E meses depois eu estava indo para um festival de literatura com o meu outro livro, que foi o meu primeiro livro, né? E eu estava indo, e o organizador me liga para a gente acertar alguns detalhes. Ele fala assim, eu vi que você ganhou o prêmio, parabéns. O prêmio? É o prêmio de literatura da Universidade Federal do Espírito Santo. É o prêmio UFES de literatura. E eu não sabia. Assim, eu fiquei sabendo por outra pessoa. Eu não estava assim, prestando atenção se eu ia ganhar prêmio. Eu mandei o texto. E foi uma sorte, foi uma sorte. Aí eu fiquei me sentindo uma criança, né? Quando eu fiquei sabendo do prêmio. Fiquei muito alegre, muito, assim, aquela criança, sabe, perdidona. E foi uma coisa muito especial, assim, a gente recebeu... Falo a gente porque eu considero que esse livro é um livro meu e da Carmen. Carmen. Né? Que é a Carmen Santiago, que é a ilustradora. E eu escrevi a história, confiei nela e ela fez um trabalho belíssimo, assim, de ilustração. E a gente foi para Vitória, no Espírito Santo, receber o prêmio da universidade dias antes do lockdown, em 2020. E foi uma coisa muito forte, assim, porque é um livro que fala sobre uma vida colorida, uma vida, né, cheia de cores, e de repente o personagem, por causa da guerra, ele perde as cores, o mundo fica todo cinzento para ele. E 2020, quando a gente ficou confinado e quando a gente estava vendo muitas pessoas morrendo, né, acho que muitas pessoas tiveram essa sensação de perda de cores, de perda de sentido na vida. Então foi um momento muito, muito forte, assim. Acho que por que eu acho que foi sorte, foi acaso? Eu escrevi essa história em 2015. O livro nasceu em 2020. E a Guerra do Sudão continuou a acontecer em todo esse momento, mas ele nasceu no tempo certo. Tem um amigo que fala que toda arte tem seu tempo. Então, esse livro nasceu num momento, assim, muito importante. Não só na vida da gente que fez o livro, mas a experiência de partilhar essa história de perda das cores e recuperação das cores da vida trouxe muito significado para mim. E já recebi alguns retornos, assim, de gente que leu a história e falou, poxa, eu estava precisando de ouvir essa história agora. E é interessante como determinadas histórias, determinadas obras, elas acompanham ritmos da sociedade, né? Elas acompanham acontecimentos, como foi a pandemia, mas elas também acompanham ritmos, elas acabam definindo momentos históricos, né? Você está trazendo um exemplo que é um exemplo muito concreto. De fato, as pessoas, durante a pandemia, elas perderam as suas cores, elas tiveram que ganhar novas cores depois da pandemia, né? Mas a gente vê isso acontecendo com outros movimentos também, com outros momentos. Eu lembro que durante uma época eu fiz uma pesquisa, passei alguns anos pesquisando masoquismo. Sim. E uma das coisas que me impulsionou na época, que eu já estava desenvolvendo essa pesquisa, quando teve a febre dos 50 tons. Sim. Né? Que eram livros que tinham como pano de fundo o masoquismo e que viraram fenômenos mundiais. Até hoje eu ando na rua e vejo gente lendo os 50 tons, ele é muito forte. Pois é, e assim, e que não é uma literatura primorosa a ponto de as pessoas serem invadidas pelo deleite daquilo, né? Sim.
mas talvez elas estivessem atravessadas por aquele tema de uma forma tão difusa e tão inconsciente que quando se depararam com personagens que de alguma forma refletiam aquela dinâmica relacional, elas se encontraram, né? Você vê isso também dentro de outros movimentos, dentro de outros livros que para você assim ajudam a definir a história da humanidade, mostram recortes da humanidade ao longo aí da tua trajetória? Não, sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que sem perceber, ou talvez percebendo, né, a gente que lida com literatura, arte, o artista ele tem uma antena ligada e que captura esse espírito do tempo, né? Acho que por ser muito observador, por ter uma sensibilidade diferente, as pessoas, quem cria, acho que todo mundo tem as suas sensibilidades, percepções, mas quem transforma aquilo numa música, num livro, num quadro, você, sem perceber quase, não sei quão consciente é esse processo, mas você captura um espírito do tempo. Você captura uma coisa que está acontecendo. Eu tenho isso, assim, por exemplo, eu penso, o que as crianças estão vivendo hoje? O que aflige as crianças? Né? Qual é como é a vida das crianças em determinado lugar e por que a gente precisa falar sobre isso? Né? Assim, sei lá, crianças que vivem na floresta, né? O que elas estão vivendo hoje? Como que é a vida delas hoje e como é que ela vai ser amanhã? Então, a gente tem que capturar, olhar um pouquinho, e aí, de novo, o jornalismo me traz ferramentas, porque eu estou sempre lendo o que está acontecendo no mundo, né? Assim, a gente fica até intoxicado com notícias. Tem períodos da minha vida que eu preciso parar completamente de ler notícia, porque eu me intoxico, eu quero ler, eu quero saber o que está acontecendo. Então, e a gente está mesmo vivendo num momento intoxicado de informação. E eu fico pensando sobre isso, sobre como é que as crianças que crescem hoje, nessa abundância e excesso de informações, como que elas vão viver lá na frente? Será que elas vão ser crianças que vão querer paz e tranquilidade? Ou será que elas vão ser ainda mais frenéticas, porque elas estão desde muito cedo expostas a uma ansiedade que... Eu, quando vou a escolas, eu tenho meninos e meninas de 12, 13 anos me pedindo: tia, você tem um livro para falar sobre depressão? Você tem um livro para falar sobre ansiedade? É muito... Pra gente que é de outra geração, a impressão é que é muito cedo. Mas não sei também se na nossa geração a gente também não vivia processos de ansiedade, de depressão e não sabia dar nome. Hoje eles sabem dar nome, mas como é que isso hoje vai afetar a vida desses adultos, né? Como é que eles vão se relacionar? Então eu fico muito conectada com esse espírito. Eu tento muito olhar para esse espírito do tempo e eu acho que isso é uma coisa que consome uma energia danada e muito tempo também, né? Você fica muito tempo assim olhando, as pessoas falam, mas fica tanto tempo lendo bobagem, vendo bobagem. Cara, não é. Então, e tem um movimento pendular. Você tem que ter um momento de excesso e um momento de ausência, de silêncio, para transformar aquilo em alguma criação, em algum texto, em alguma história. Não, e até mesmo dentro desse movimento pendular, você tem que ter o pêndulo indo de um lado para a informação, para o factual e tal, mas se ele ficar preso demais dentro disso, também você perde uma capacidade criativa, imaginativa, não é? Que é o que pode nos oferecer, inclusive, soluções para determinados paradigmas que atravessam a humanidade hoje. Se de alguma forma a gente não tem um espaço reservado e um espaço priorizado para arejar a cabeça, para olhar de uma outra forma, a tendência é a gente ficar nessa pororoca de desgraça, né? Assim, a gente está tão preocupado com a inteligência artificial e com os robôs,
E a gente não está se dando conta que o problema é a nossa robotização, a robotização das crianças. A criança que vai ficar só recebendo conteúdo e não vai criar uma possibilidade nova, não é só uma criança, é uma humanidade inteira que vai ter a sua capacidade reduzida. Então, assim, eu tenho uma impressão de que as crianças que não têm acesso tão frequente à tecnologia, a tecnologia é super importante, isso é fato, mas eu tenho a impressão que as crianças que não têm acesso frequente à tecnologia podem vir a ser os grandes pensadores e as grandes figuras da humanidade lá na frente. Porque elas estão muito mais livres, elas são muito mais livres para pensar e imaginar o mundo como ele é. Assim, a natureza nos traz respostas enormes para grandes dores e grandes desafios que a gente vive enquanto humanidade. Está no mundo, tá no céu, está na natureza, está no mar, está na água, está na floresta. Então, as crianças que tiverem contato genuíno com o mundo real, elas vão ter muito mais ferramentas para lidar com os grandes desafios da humanidade na frente. Eu enxergo isso, assim, pode ser coisa de gente maluca, mas eu enxergo isso, assim, eu enxergo que as crianças que são condicionadas com sempre receber o conteúdo pronto, vão ser crianças que vão estar submetidas, né? A gente vive um sistema de subordinação e essas crianças vão ficar submetidas a um modo de vida que alguém determinou para elas. Elas não vão criar os seus modos de vida. E se a gente levar em consideração que o que você não tá falando, que o que você está falando não é uma maluquice, né? Se a gente pensar que de fato esse pensamento que você estrutura, ele tem uma pertinência, talvez a inteligência artificial ela venha substituir o que a gente passou décadas, séculos, tentando dominar, que é o conhecimento, né? Sim. Talvez isso seja transferido. Ela libera a gente para fazer arte. Para fazer arte, para criar. Para fazer coisas inúteis, para fazer coisas assim. Mas é isso, assim, no meu trabalho hoje, porque eu não trabalho só com escrita, com a literatura, infelizmente. Mas no meu trabalho hoje, se eu tenho eu sou cada vez mais cobrada pela agilidade e tal. Se eu entrego um texto literário, as pessoas têm um estranhamento, elas ficam perdidas, não, vamos avaliar, elas ficam ali perdidas. Se eu trago um texto robotizado, a aprovação é imediata. Então, assim, no tempo que a gente precisa fazer e produzir, tá bom, então vamos usar a inteligência artificial para o que é banal, mas para o que é criação, para o que é liberdade, aí vamos usar o nosso tempo e usar bem o nosso tempo, sabe? Seria bom se fosse assim. Não sei se vai ser não, mas vamos tentar. É pensar que esse lugar pode ser um lugar para a alma, né? Sim. A inteligência artificial talvez ela nos ofereça uma chance de deixar a alma prosperar com mais facilidade, né? Tem um livro que mora dentro de mim, João, que é o livro chamado A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk, que é uma autora polonesa, ganhou o Nobel de Literatura e ela tem algumas obras que foram ilustradas. Não sei se dá para dizer que elas são livros infantis, mas são livros ilustrados e são livros fortes. Essa Alma Perdida é um homem que está trabalhando. Um dia ele se olha no espelho e ele não sabe quem ele é. Ele não lembra o nome dele. Ele olha para a janela, ele está num quarto de hotel, ele não sabe em que cidade que ele está, porque das janelas de hotel todos os quartos são iguais. Sim. E aí, a vida dele parecia um caderninho quadriculado de matemática. Aqueles, assim, né? Tudo certinho, mas ele não sabe mais quem ele é. E aí ele vai atrás, vai numa médica de alma. Ele vai numa médica diferente, tentar descobrir o que aconteceu com ele. E ela fala para ele assim, o seu problema é a sua alma está perdida. Porque o tempo da vida prática, ele não é o mesmo tempo da alma. As almas nasceram lá no Big Bang. As almas vêm e elas têm um tempo diferente. Então,
para você, que faremos? Temos interferências. Tem gente, tá? a alma apareceu. É só lembrar que é um podcast de baixo orçamento e que com isso não temos um estúdio com isolamento acústico, mas vamos seguir, tá bem? Vamos seguir. Então essa alma perdida apareceu aqui em forma de som. O que a pessoa fala? A médica fala para ele ir para um lugar, ficar esperando a alma dele chegar. Então ele vai para uma casa no meio da natureza, no meio do mato, e fica esperando a alma aparecer. E o livro é belíssimo, assim, é belíssimo, mas é exatamente isso. As nossas almas, elas têm outro tempo, né? A inteligência artificial, ela vai... talvez a gente acelere algumas coisas, mas o tempo da alma a gente ainda vai precisar. E te ouvindo falar sobre isso, a história desse homem eu já recebi algumas semelhantes por aqui. Aqui, né? Tem até nome para isso hoje em dia, chama burnout. Né? É verdade. São pessoas que de alguma forma elas ficam tão demandadas, elas ficam tão atarefadas e elas ficam tão imbuídas no propósito de cumprir todas essas tarefas e todas essas demandas, que uma hora a chave cai. Exatamente. E aí não tem outra solução que não seja a própria alma. Essas pessoas, elas se desalmam, né? O mundo, ele tem muitos artifícios, muitas armadilhas para nos desalmar. Para fazer com que a gente consiga se distanciar de si mesmo e em nome de alguma outra coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente acredita muito que se a gente alcançar, vai ser muito bom. Né? Mesmo sem sabermos exatamente o que é. O problema é que às vezes é tarde demais. Sim. Né? Quando as pessoas se dão conta disso, elas já estão comprometidas patologicamente, elas já estão adoecidas. E aí, assim, o processo de recuperação dessa alma, o reencontrar essa alma, ele é lento e ele é doloroso. E grande parte dessa dor é porque as pessoas, de fato, acham que elas estão perdendo coisas muito importantes. Quando elas precisam abandonar certos processos, quando elas precisam abandonar certas dinâmicas, elas acham que elas, de fato, estão abrindo mão de coisas que são muito importantes, porque socialmente as cobranças e os recibos, né? Sim. Eles conferem uma importância muito grande a cada um desses movimentos. Sim. E aí, assim, a pessoa se dá conta de que, de fato, ela vale mais do que tudo isso. Custa. Geralmente são pessoas que leem pouco, tá? Geralmente, que leem pouco, não. Que leem pouco, que se dão menos ao exercício da imaginação que a literatura propõe. Sim. Né? Sim, é muito comum. Hoje as pessoas leem pouca literatura, né? Uhum. Assim, a gente já vive num país que se lê pouco. E literatura, menos ainda. Se você olhar a lista dos livros mais vendidos nos últimos anos, a literatura está muito distante. E eu acho que esse é um lugar importante, assim, é uma discussão importante da gente trazer, porque qual é o papel da literatura, o que a literatura proporciona, para que serve, né? A utilidade. Não serve para nada, gente, não serve para nada. Mas talvez sirva para a gente manter as nossas almas vivas. E é muito curioso para mim você estar falando sobre isso, e eu me emociono porque, no fundo, eu sou essa pessoa que está tentando cumprir todas as tarefas. E o único lugar em que eu sei que eu sou livre, em que eu sei que meu tempo está sendo valioso, é quando eu estou falando de literatura. E especialmente quando eu estou falando de literatura com criança. Eu ainda não consegui monetizar isso aí, da maneira como eu monetizo as outras coisas. Mas eu sei que esse é o tempo mais valioso que existe. E sei que é onde eu estou fazendo o que eu sei fazer de melhor. Poder partilhar leituras com crianças, poder criar novos mundos de imaginação. É o lugar onde eu sei que eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor.
E isso é uma função social também, né, Flávia? Você saber que, de alguma forma, esse teu movimento é um movimento que colabora para uma sociedade mais saudável, como a gente está falando, Sim. mas uma sociedade mais integrada com valores mais profundos, né? Uhum. Porque, de alguma forma, esses valores eles são transmitidos a partir da arte, a capacidade de rever, de perceber universos. Sim. A arte ela tem essa função, ela sempre teve essa função, né? E que nós somos muito, as referências elas são muito parcas e muitas vezes muito impessoais. Quando você senta para contar uma história para 15 meninos, você está presente, você está emocionando, você está 100%. emocionada e de alguma forma o que fisga não é só a história, o que fisga é o combo, né? É o combo. É o combo com essa emoção, o vínculo É o principalmente. vínculo que você cria, é a criança saber que você está ali e conectado com ela. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que a minha filha, que hoje tem 15 anos, a Ana, quando ela era pequenininha, ela falava assim, todo dia a gente lia histórias antes de dormir, todo dia. E tinha dias que ela falava assim, mamãe, hoje eu quero 30 histórias. Quase nada. E imagina aquela mãe cansada, mãe solo, cansada, destruída. E eu falava, 30 histórias, minha filha? Não eram 30 histórias. Era o tempo de 30 histórias. É o tempo, é o vínculo que você está ali. É aquele momento, era um momento mais valioso que a gente tinha. Porque ao longo do dia eu estou trabalhando, ela está na escola, ela depois ficava em casa sem a mãe. Então, aquele momento ela sabia que ela me tinha 100%. Então, esse momento de sentar e ler um livro com uma criança, e aí não precisa ser mãe, não precisa ser pai, não precisa ser tio, qualquer momento que você puder estar com aquela criança, lendo uma história ou contando uma história, não precisa ser um livro, contando uma história para aquela criança, aquele é um tempo muito valioso e que pode mudar muito a vida das pessoas. Eu sei disso porque é o que eu vivo, é o que eu vejo, né? Para algumas crianças, estar ali ouvindo uma história, é claro, imagina uma sala cheia de 30 crianças, imagina um professor, tem momentos ali que tem criança fazendo tudo, menos prestando atenção, e as histórias às vezes têm um poder de criar essa conexão. Então eu, se fosse professora, no momento que eu estivesse em sala de aula, que tivesse acontecido aquele caos, eu certamente tiraria um livro e falaria assim, eu tenho uma história para contar para vocês. Que não tem nada a ver com o assunto da sala, mas eu gostaria de partilhar. Porque as histórias conectam as pessoas de verdade, assim. E elas têm essa capacidade de mexer com coisas que são... mexer com as nossas almas. Sim, Coisas isso que são muito é fundamentais. a gente pensar que o nosso ancestral, ele se preservou, chegamos até aqui porque os nossos ancestrais contavam histórias, né? Sim. É você pensar que em todas as culturas, que em todos os... as histórias dos povos originais, elas trazem a oralidade como uma marca, não porque eles não tenham a capacidade da escrita ou porque eles não tenham a capacidade da síntese, mas é porque quando você conta uma história, você tem como um pressuposto de o outro estar perto. Sim. É você buscar uma proximidade e dessa proximidade essa história se fazer. O ancestral, ele fez isso como uma tecnologia de sobrevivência, não é? Ele fez isso como uma estratégia de sobrevivência diante de N perigos, que eram os perigos representados pela natureza, eram os perigos representados pelos outros, pelos outros povos, exato. né? É a partir da história que a gente consegue mostrar quem somos, é a partir da história que nós conseguimos criar uma identidade de coletividade. Sim. E que a partir disso a gente não só se diferencia, como a gente principalmente se fortalece, né? Se a gente tem essa capacidade de contar e de aproximar o outro para ouvir a nossa história, de alguma forma a gente está se construindo melhor
e mais fortes dentro dessa unidade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. As histórias ajudaram a humanidade, ajudam individualmente e ajudaram a humanidade a sobreviver, né? Acho que o período da pandemia que a gente viveu, várias pessoas falaram sobre isso. Olha, a gente tem tais e tais e tais livros que contam histórias de povos sobrevivendo a pandemias, né? Tem uma história tradicional brasileira que conta a história do chechel, que é um pássaro que tem em vários lugares do Brasil. É um pássaro preto e amarelo, e ele era um pássaro que o canto dele era o canto mais bonito da floresta. E quando teve uma epidemia numa aldeia e todos os indígenas começaram a morrer, esse pássaro, o canto desse pássaro era tão mágico que ele curava as pessoas. Então as pessoas paravam para ouvir o canto do pássaro e o pássaro tinha um poder de cura. Eu li essa história lá no meio da pandemia e eu falei, gente, caramba, que coisa é isso? Depois a história desse pássaro é mais longa, né? Ele acaba achando que o canto dele é tão importante, o canto dele é tão mágico, ele é tão poderoso, que ele começa a se achar mais importante que os outros pássaros. E aí Tupã vem e fala assim, baixa essa bola. Quando o Tupã começa a receber as reclamações dos outros pássaros da floresta, ele fala assim, baixa essa bola. Você não é mais importante que ninguém. E aí, depois de alguns episódios, ele é condenado a perder o canto mágico e ele passa a reproduzir e repetir o canto dos outros. Então, é uma história curta, uma história pequena, mas ela fala de tantas coisas que a gente atravessa enquanto indivíduos, enquanto humanidade, né? Então, as histórias têm muito poder mesmo, assim, elas têm poder de nos conectar, tem poder de transformar a realidade. Ela tem, quem souber contar e ouvir e criar, né, vai estar sempre com a alma bem alimentadinha. Você trouxe aqui o seu livro, e o seu livro conta a história de um garoto africano, né? Sim. Qual é a tua relação com a África? Como é que surgiu a história de contar, a vontade de contar a história do toque se apresentou dentro de você? Bom, eu recebi essa história depois de ter morado na África. Foi em 2007, 2008, eu vivi na Guiné-Bissau durante um ano. Antes disso, eu tinha ido para o Quênia e a Tanzânia, participar do encontro. Eu era tradutora nesse encontro, viajei um pouquinho por ali. O continente africano sempre me fascinou desde a infância, desde no meu imaginário. Eu não sei explicar de onde vem. Talvez saiba, talvez venha de ancestralidade, não sei. Mas sempre me fascinou muito e a ponto de eu encontrar possibilidades de ir até a África. O meu sonho de criança, até estudei jornalismo porque eu queria fazer documentários de bicho. Eu queria ficar lá naqueles documentários que a gente tinha do Discovery, né, aquelas planícies cheias de animais e ficar vendo a história do leão com a leoa, a onça não, a onça é brasileira, mas eu via aqueles documentários e eu ficava assim, que coisa extraordinária deve ser você passar o dia com uma câmera, olhando, observando e poder contar as histórias daqueles animais. Aqueles documentários mais antigos, eles fazem umas historinhas mesmo, sabe? Tipo, meio que personificam os bichos, eles personificam os bichos, você chora e tudo mais. Né? Então eu vi aquilo com muito fascínio quando eu era criança. Talvez tenha vindo daí, né? E acho que tem um pouco a ver com histórias também familiares, né? A minha família é uma família de pele branca, mas ao longo do tempo eu fui entendendo o quanto aquela família foi embranquecida, né? Porque tinha muito essa coisa de falar assim, o seu cabelo ruim, né? Até hoje dentro da minha família, é cabelo ruim, eu escuto isso. E vinha aquele estranhamento, assim. Então, isso tudo me levou até a África, isso tudo me levou até o continente africano.
E o trabalho me levou para Guiné-Bissau. Eu trabalhava no Unicef aqui, tinha muita curiosidade de trabalhar fora, de ver a ONU, né, em ação lá fora. Surgiu uma oportunidade de trabalho, fiz uma entrevista, fui selecionada. Falei, meu Deus, não sabia nem onde ficava a Guiné-Bissau no mapa, tá? Antes, assim, óbvio, quando eu me candidatei, eu fui olhar, mas assim, fui selecionada. E aí que eu fui falar, meu Deus, o que eu estou indo fazer nesse lugar? Né? E não sabia, mas voltei grávida da Ana Maíша. Foi a experiência mais transformadora da minha vida. Né? Foi um ano vivendo na Guiné-Bissau. E foi a experiência mais transformadora da minha vida, não só porque vem junto com a maternidade, mas porque ela vem com uma desconstrução do olhar. Assim, tudo que eu achava que sabia, que eu tinha aprendido nos livros, que eu tinha lido, que eu tinha estudado, não valia. Eu tive que começar de novo, eu tive que reaprender a viver, reaprender a olhar, reaprender coisas muito simples do cotidiano. Então foi apenas um ano, mas foi a experiência mais transformadora da minha vida, em termos de... Hoje em dia tem uma palavra para isso, na época eu não conhecia essa palavra. Foi descolonizar o olhar, né? Então foi uma descolonização por completo, porque até então, quando eu tinha ido para o estrangeiro, eu tinha ido para a França, eu tinha ido para a Europa, eu olhava para aquilo e achava aquilo, né, era a referência do que era belo, do que era bonito. E aos poucos, e a experiência de viver na África foi uma descolonização radical de tudo que eu considerava e achava, de reaprender mesmo, assim, tudo. E isso fica dentro de mim, assim, isso fica dentro de mim. Além desse olhar de encantamento sobre o que é a vida das pessoas, a maneira de enxergar o mundo, as cores do continente africano, a maneira como o sol incide, toda aquela luz e tudo mais, como é que eu partilho essa beleza? Porque eu cheguei aqui de volta e eu não conseguia dividir nada do que eu tinha vivido. Ninguém tinha, assim... Poucas pessoas poderiam ter a dimensão do que é você viver num dos 10 países mais pobres, mas num lugar em que pouca gente iria para fazer turismo, pouca gente sonha em visitar, mas que, para mim, me encheu os olhos e a alma de uma maneira tão atravessadora a ponto de engravidar, né? Então, eu acho que vem um pouco disso, vem um pouco de tentar partilhar um pouco dessa beleza e dessas cores. Eu não sei até que ponto as cores de Tó são também um pouco as cores de Flávia. Né? E isso foi muito emocionante quando eu fui no Festival Literário de Pameri, que é uma cidadezinha do Goiás, onde o meu avô nasceu e onde eu passei grande parte da minha infância, nas férias. Eu fui numa escola e as crianças fizeram muitos desenhos e recontaram com texto o livro, e deu aquela sensação assim, cumpri a minha função. Porque elas enxergaram uma África que eu enxerguei. Uma beleza que eu vi e pude partilhar. Então, assim, quando eu via o reconto delas e a maneira como elas reescreviam, falei, cara, que sensação de completude, assim, sabe? Que sensação de conseguir ter dividido um pouco, né, do que eu vivi com outras pessoas. Então, acho que vem daí essa coisa de falar de África. Já faz muito tempo, eu já não tenho mais tanta conexão com a África hoje em dia. Eu tenho uma filha angolana que vive dentro da minha casa e que estamos juntas o tempo inteiro. Ela é certamente a minha maior conexão com o continente africano hoje. Mas eu acho que a literatura ainda vai me levar de volta. Porque eu acho que tem muitas histórias entre o continente africano e o continente latino-americano que precisam ser partilhadas. E as crianças precisam se reconhecer e aprender umas com as outras, né? A gente tem muito que aprender com o continente africano e a gente precisa olhar com um olhar de muita admiração e beleza. Mesmo.
muita. Tem muita lição que vem do continente africano, que veio do continente africano, na nossa história brasileira, e que a gente não soube, nem todo mundo soube aprender. Nem todo mundo soube aprender. Muitas pessoas sabem e vivem, né? Mas nem todo mundo soube. E eu acho que a gente precisa contar e recontar essas histórias para continuar mantendo isso. E é pensar que é um recontar por uma outra perspectiva, né? Porque é pensar que você, como uma mulher branca, socialmente branca, não é? Uhum. Você poderia ter ido para essa África, para um país que é marcado pela pobreza, pela dificuldade, e você poderia ter ficado ali com um olhar antropológico sobre isso, não é? Usando referências europeias para poder lidar com isso. E você buscou se misturar dentro desse universo, né? Você não foi com um olhar de um antropólogo de luvas, né? Assim, não, jamais. Não, você foi com... Aprender a língua. Viver, Andar na rua, pisar não no chão. Não é brincar de viver aquilo por um tempo para voltar e comprar, trazer não. E roubar coisas, né? Não. Você foi viver. E eu acho que, no meu entender, a gestação... Você voltou gestante de África também, né? Sim, assim, muito. você... De alguma forma, isso ajuda a constituir um olhar que é um olhar muito mais genuíno e um olhar mais que respeitoso, né? Eu acho que vai para além do respeito. Talvez por isso as crianças de Ipameri, elas tenham te emocionado tanto, né? Sim. Porque de alguma forma elas puderam se reconhecer também dentro desse garoto, desse livro. Não, eu contei para as crianças lá, assim, na Guiné-Bissau, para você falar quando uma coisa é abundante, a palavra que eles usam é manga. Manga de coisa, manga de livro, manga de água, manga de menino, tudo que é muito, que é abundante é manga. Porque manga é uma coisa que é abundante naquela terra. Sim. E quando eu era criança, Ipameri, uma das minhas lembranças mais caras assim, de infância era verão, porque estava chovendo muito, a gente ia para a fazenda do seu Fiico, que era um amigo do meu avô, e ele tinha um pomar de manga, de vários tipos de manga, que eu nem sei se ainda acho, assim, coquinho, espada, rosa, sabina, manga disso, manga daquilo. Tem uma manga grande que eu só conhecia, que eu conhecia no Goiás e fui rever depois em Bissau. Então, assim, falei, olha, gente, é isso, o mundo parece distante, mas no fundo não é. No fundo, tem coisas muito parecidas em vários lugares do planeta. Né, a Ásia, eu acho que a manga veio da Ásia, no fim das contas. Mas então, assim, o mundo ele é muito grande, ele é muito cheio de histórias, mas tem algumas histórias que são tão parecidas de contar. E o que povoa as histórias é parecido em todo lugar do mundo, né? É gente, né? É gente, é afeto, né? Sim. E afeto é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. As reações são diferentes, o que provoca o afeto é diferente, os encaminhamentos que se dão são diferentes, mas o afeto é o mesmo. Sim, sim. Raiva aqui na China, hoje, 3 séculos atrás ou 10 séculos à frente, não vai deixar de ser raiva. A gente fala muito de diversidade, né, João? A gente fala muito de diversidade e eu acho que a diversidade é uma das coisas é uma das maiores riquezas que a gente tem no mundo. Mas a gente não sei a que ponto a gente fala de unicidade. O que é comum a todo ser humano, assim? Isso é uma coisa que sempre me tá morando aqui dentro de mim, assim, porque para mim todo mundo quer ser feliz. Todo mundo busca o seu caminho de felicidade. Os caminhos para chegar nesse lugar vão variar. De acordo com quem você é, onde você mora, o que você faz, qual é o seu desejo. As referências de felicidade, o que é ser feliz. Mas, no fundo, eu acho que toda pessoa levanta da cama todo dia de manhã, acorda e fala assim, cara, hoje eu tenho que ser feliz.
E como que a gente foge, né, dessa felicidade? Como que a gente a gente sai da rota completamente, a gente encontra muita dor, tem muito sofrimento no meio desse caminho. Mas eu acho que qualquer cidadão do planeta, qualquer pessoa, quer ser feliz no fim das contas. E isso é uma unicidade, isso é uma coisa que nos une, né? Eu penso muito nisso. Não, e é uma que coisa a gente tem de comum. que eu comento, de vez em quando sou obrigado a comentar com algum cliente, é que assim, a natureza, nada na natureza nasce para dar errado. Né? Sim. Agora, cada coisa tem uma função. Cada coisa tem um tempo. Cada coisa funciona de uma determinada forma. Mas tudo é feito para dar certo. A ideia que, eu acho que essa é a palavra da unicidade que você traz, ela traz uma particularidade grande, porque assim, a gente deixa de lado vários valores que poderiam nos unir, que poderiam nos trazer para essa ideia de unicidade. Sim. A gente acaba deixando ao lado e a gente acaba adotando muitas vezes modelos de semelhança que não falam com a nossa individualidade, não é? É a manga querendo ser jaca, a jaca querendo ser maçã, a maçã... As coisas, elas buscam se assemelhar diante de padrões e diante de estereótipos do que é ser feliz e esquecendo dos próprios modelos, das próprias Sim. camadas de realização daquilo que é felicidade para aquele indivíduo. Isso, povos que são mais ligados à terra, que são mais ligados à coletividade, eles acabam tendo uma facilidade muito maior de compreensão das particularidades para fazer um uno, né? Sim. Um uno composto por várias diferenças, mas que se somam e se transformam numa unidade. E a nossa dita civilização, ela faz o contrário disso, né? Ela vai tentando padronizar, pasteurizar, apagar certas coisas. Sim, tirar o perigo da história única, né? Que a Chimamanda fala, né? De achar que todo mundo tem que ter o mesmo padrãozinho, a mesma historinha, tem que contar as mesmas histórias. Acho que a gente vive numa cidade, você e eu talvez sintamos muito isso, assim. Todo mundo quer contar um pouquinho a mesma história, né? Quer ter um padrãozinho de vida um pouquinho parecido com os demais. E a gente que não está nesse lugar, fica assim, por quê? Para quê? Em nome de quê? Né? Que necessidade é essa de contar uma história única? Quando o mundo é tão cheio de colorido, tão cheio de milhares de possibilidades, assim, dá pra gente viver de tantas formas, dá pra ser feliz de tantas formas, né? E eu acho que isso vai para tudo, vai para o afeto, vale para o trabalho, vale para tudo. O que no fundo nos faz sentir plenos e felizes, né? Realizados, né? O Jung acaba trazendo muito essa nomenclatura da realização, né? Diferenciando a ideia de realização com a ideia de perfeição, né? Muitas vezes a gente é chamado a cumprir padrões e numa tentativa de nos tornarmos perfeitos, sendo que de fato a perfeição não nos compete. Não. O que cabe é a gente se sentir realizado naquilo que a gente é, nas diferenças, nos paradoxos que de alguma forma nos habitam, a gente conseguir se estabelecer inteiro naquilo que somos, né? Sim. Nossa, sem dúvida. E isso não tá fácil nesse mundo, né? Não tá fácil, mas a gente acorda todos os dias na cama buscando essa realização. Os obstáculos são muitos, mas o caminho existe. O caminho existe e ele fica muito mais legal com pessoas como você que nos ajudam a trazer cores interessantes para o mundo, que nos ajudam a perceber cores, né, que estão por aí. Muitas vezes o que as pessoas, que todos nós precisamos é alguém que nos aponte
para determinados lugares. É um dedo que nos chame a atenção para determinadas coisas. Sim. E eu acho que estou muito feliz de te receber por justamente termos nesse, não só nesse, mas no teu ofício, um caminho de ser aquela que aponta para cores interessantes, para cores que a gente ainda não percebeu e que podem nos fazer da nossa vida uma vida mais alegre, mais diversa. Muito obrigada. Eu não sei se eu tenho esse poder, não. Mas eu tô tentando. É importante, eu te agradeço muito, né? Porque eu acho que é isso que você está fazendo aqui também. Abrindo essas possibilidades da gente partilhar histórias, partilhar sensações e visões de mundo com um maior número de pessoas, né? Algo que sai aqui do seu consultório, falar assim, cara, isso é extraordinário, preciso contar essa história. Você está contando histórias maravilhosas com o Pod Jung. Estou tentando. Está fazendo, está realizando. Isso aqui é uma realização. É muito bom, muito bonito. Fico muito feliz, de fato, com a Feliz sua de estar presença e também com a sua presença. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Se gostou, passe para os amigos, compartilhe, faça cortes, pode ficar livre para fazer a divulgação desse material da forma que melhor entender, da forma que você achar que vai ser mais pertinente entre os seus. E te aguardo então no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.